Queridos paroquianos e paroquianas da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Pirapama, queridos irmãos e irmãs na fé, queridos amigos e amigas, nesta sexta-feira, 14 de agosto de 2020, iremos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, dos versículos 3 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente pode olhar aqui que o Evangelho traz dois pontos para nos fazer refletir. Primeiro, é essa questão do divórcio que os fariseus colocam Jesus à prova. Mas queremos dizer bem claro que Jesus vai falar do casamento. O casamento é indissolúvel por participar do mistério de Cristo e a Igreja, por ser símbolo da aliança de Deus com a humanidade, que o Criador nunca rompeu essa aliança. Assim é o sacramento do matrimônio. O outro aspecto do Evangelho também que traz hoje, ou diria o segundo ponto, é alguns tornam-se incapazes de casar-se por causa do reino dos céus. Isso são os consagrados, assim como sacerdotes, irmãos e irmãs da vida religiosa e outras hoje na novidade da igreja, né, as comunidades de vida com pessoas que também não se casam e vivem uma consagração por causa do reino de Deus para viver o evangelho. E a gente vê tudo isso aí. A gente sabe que o relacionamento humano não é fácil e, no entanto, precisamos um dos outros. A solidão pode ser vivida como uma beatitude, justamente uma solidão para a vida consagrada. Mas o isolamento é triste. Casam-se e depois não se entendem, unem-se e separam-se sem pensar no bem do outro e dos outros.
no caso os terceiros. E aí é o que cria toda uma desobediência a Deus por não fazerem, primeiro, um discernimento da sua vocação. Porque Deus nos chama para a felicidade. Então, uns devem fazer o discernimento para buscar a felicidade para a vida, na vida matrimonial. E assim, como a família é a primeira instituição formada por Deus, vão viver a felicidade e a graça de Deus. E o outro discernimento, justamente, é a vida consagrada, a vida sacerdotal, a vida religiosa, que também, abertos ao serviço a Deus, receberá também essa graça de viver na fidelidade e na perseverança. Mas aqui está em jogo a armadilha que os fariseus quiseram pegar Jesus contra o que Moisés aprovou deles despedirem a mulher com a carta de divórcio. Por quê? A dureza do coração do homem, a sociedade permissiva. Então o que acontece é que diante desse contexto se vulgariza o casamento, se vulgariza a vida religiosa, a vida consagrada, não se tem respeito, muitas vezes nem dos que vivem, nem também de fora para os que vivem. Então, é importante que a gente saiba que Deus tem um projeto para cada um de nós. E que precisa-se justamente pensar, abrir seu coração para descobrir qual é o projeto que Deus tem para você. Não é simplesmente eu me caso, cresci, agora sou um jovem, sou casar. Não é? A princípio parece ser assim, porque a gente vai ver que Jesus diz que no começo era assim. O homem deixaria sua mãe e seu pai e se uniria a uma mulher, e ali seria uma só carne. Como eu já disse no começo da reflexão, esse mistério. E se eu não estou mergulhado na graça de Deus, se eu não estou baixo a bênção do Pai, eu não vou conseguir viver esse mistério que é o sacramento do matrimônio. Eu também não vou conseguir viver esse mistério que é a vida consagrada, essa solidão de beatitude. É preciso que nós estejamos em total comunhão com Deus para podermos viver tanto bem o sacramento do matrimônio, como também o sacramento da ordem e a vida consagrada. Então, que cada um de nós, diante de todo o contexto de suas vidas, em suas casas, suas realidades, pare e faça discernimento de o que é que Deus quer de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Preparem-se agora para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês, meus queridos paroquianos e paroquianas, meus queridos irmãos e irmãs na fé, meus queridos amigos e amigas, que tenham uma linda e abençoada sexta-feira e um lindo e abençoado final de semana.